Fala pessoal, beleza? Meu nome é João Pedro, sou médico veterinário anestesista aqui na cidade de Campo Grande. Para quem não me conhece, eu me formei médico veterinário desde 2016, fiz residência em anestesiologia e medicina de emergência pela UFMS e atualmente sou membro da equipe Anvet, né, uma equipe especializada em anestesia veterinária volante aqui na cidade de Campo Grande. Durante pós-residência, nesse período pós-residência, até então eu também trabalhei como plantonista em uma unidade de terapia de terapia intensiva aqui na cidade. E conversando com o pessoal da Levenpet, a gente chegou a uma conclusão aí para trazer para vocês abordar um assunto um pouco mais relacionado à emergência, né? Que seja um assunto aí que traga um pouco mais de prática, né? Algo que vocês vão utilizar mais na rotina. Então, qual foi a nossa ideia? A gente vai falar um pouco de ABC do trauma, né? Basicamente aí esse assunto é o que dá para ser utilizado não só em pacientes politraumatizados, né? Mas tem muita coisa que a gente vai discutir ao longo da aula aí que a gente consegue utilizar em outras ocasiões também, né? Vamos falar também de RCCP, de reanimação cerebro-cardiopulmonar. E depois a gente vai ter uma aula com a doutora Beth Sabá, ela vai falar um pouco sobre sedação e analgesia do paciente crítico, desse paciente entubado, né? Como sedar esse paciente. E depois a gente vai para o outro módulo, onde vai falar mais especificamente de ventilação mecânica. A gente vai abordar aí um pouco de interpretação de onda de capnografia. Vamos abordar os dois módulos ventilatórios mais utilizados, pressão, volume e ventilação assistida, né, controlada, e falar um pouco de qual é a realidade assim, da veterinária, o que a gente vai utilizar realmente nesse pronto atendimento quando a gente estiver com um ventilador, por exemplo, com o Levenpet disponível pra gente. Beleza? Então vamos lá, vamos começar? Bom, em abordagem do paciente politraumatizado, a gente primeiro precisa ter uma noção aí de uma estrutura, né, para esse ambiente que a gente vai receber o paciente. A gente precisa ter uma estrutura básica para que o trabalho seja desenvolvido de forma ágil, rápida, né? E aí a gente vai ter já essa estrutura padronizada geralmente na clínica. Então a gente tem aí uma mesa ao centro, né? O importante é que essa mesa esteja ao centro para que todos consigam ter acesso ao paciente de ambos os lados da mesa. Bombas de infusão, né, tanto de equipe como de seringa, é bem importante também. A gente tem ali à esquerda um condensador de oxigênio e monitor multiparâmetro, juntamente com um carrinho de emergência, né? O carrinho de emergência, basicamente, que vai conter todos os itens de insumos que a gente vai utilizar numa rotina aí de atendimento do paciente emergencial no ABC do trauma. Então, mais uma imagem para vocês terem noção. A gente tem geralmente a mesa ao centro, né? Ventilador mecânico, um monitor, um cilindro de oxigênio e um carrinho de emergência. Então, falando aí do carrinho de emergência. Esse carrinho de emergência ele é utilizado tanto na rotina, na medicina veterinária, quanto na medicina humana, né? A gente tem aí padrões para se terem nas gavetas, para que a gente consiga sempre saber exatamente onde tudo está. Então, iniciando ali, a gente tem uma base auxiliar, né, para massagem. Isso aqui por que é importante? Geralmente quando a gente tem um paciente no berço, né, no leito UTI, por exemplo, a gente não tem uma boa estabilidade para fazer massagem cardíaca, por exemplo. A gente acaba usando essa base auxiliar para massagem embaixo do paciente, né, para que fique melhor, mais fácil de fazer a massagem cardíaca. Depois a gente tem base para o monitor, né, base ali para suporte para soro, suporte para oxigênio e as gavetas divisórias. E também uma tomada.
Então, na primeira gaveta a gente tem os fármacos de emergência, adrenalina, atropina, lidocaína, enfim. A gente vai falar um pouco deles mais especificamente na aula de RCP. Na segunda gaveta, geralmente a gente tem tudo que vai nos auxiliar na punção venosa, ou seja, catéteres, seringas, agulha, também esparadrapo, fazer fixação de acesso venoso e tudo mais. Na terceira gaveta a gente tem via aérea, então a gente vai ter tubo endotraqueal, tubo de traqueostomia, ambu, máscara, reservatório de oxigênio por ambu e laringoscópio. Na quarta gaveta geralmente são os kits, né? Ali a gente tem, isso é mais utilizado mesmo na medicina humana, mas a gente tem aí kit de, geralmente, fluidoterapia no geral, né? E os kits que já são preparados, né? Existem algumas clínicas que já têm esses kits que utilizam, por exemplo, vou utilizar a norepinefrina. Geralmente, alguns lugares eles já diluem a ampola inteira num frasco de soro, calculam ali a diluição, né? Deixa a concentração identificada nesse soro e aí utiliza diretamente o soro na bomba de equipe, né? Para ficar mais fácil aí do que você ficar puxando só a dose do paciente, colocar numa seringa, diluir, colocar na bomba de seringa e fazer a infusão. Então, para ser um pouco mais ágil. E aí a gente tem um monitor de parâmetro, é um grande auxiliar aí nosso na rotina, né? Principalmente nos pacientes em parada. A gente vai falar bem especificamente porque ele é importante nos pacientes em RCCP, na aula de RCP que vai ser a próxima aula. Bombas de infusão, né? Você já tem tido contato também com bombas de infusão. A gente tem bombas de equipo, bombas de seringa, que também vão ser grandes aliados aí no atendimento do paciente emergencial. Então, falando aí do processo do AVC do trauma, a abordagem desse paciente pós-traumatizado, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma equipe treinada e capacitada. A gente precisa muito que uma pessoa lidere essa equipe, uma pessoa que saiba liderar, que saiba delegar funções, né? Que não seja aí de forma que não seja levada pelo estresse do momento, porque sim, é um momento de muita ansiedade, de muito nervosismo, né? Tenso. Então essa pessoa precisa manter a calma, né? E aprender a delegar tudo isso para todo mundo, saber delegar as funções, para que cada um faça uma coisa e tudo fique bem mais ágil. É importante saber trabalhar em equipe. Geralmente, eu sei que não é muito nossa realidade na medicina veterinária nos pequenos centros, né, nas pequenas clínicas e tudo mais. Geralmente a gente está em 2 pessoas no máximo, que é o veterinário e o enfermeiro. Mas é bom a gente saber que é ideal que a gente tenha uma equipe aí, talvez até 2 veterinários, um anestesista, um cirurgião, um clínico, até 3 veterinários, um enfermeiro. Isso é o ideal, né? A gente sabe que não é a realidade em muitos lugares. Então, mas de qualquer forma é muito importante que a gente aprenda e saiba trabalhar em equipe nesses momentos. Dialogar com o proprietário também é muito importante. Então, ao decorrer do processo, é claro que a gente não vai fazer isso se o paciente for um paciente que não pode esperar muito tempo. É um paciente que a gente não vai deixar de fazer algo para o paciente que seja algo ali que pode gerar problemas para ele se eu não fizer, né? Que pode levar o paciente a óbito, por exemplo. Mas também a gente tem que se preocupar em dialogar com o proprietário, então explicar o que está acontecendo, explicar o que foi feito, explicar qual é o passo a passo, para que ele fique tranquilo e colabore e não atrapalhe. Antes de a gente entrar em ABC do trauma realmente e entender o ABCDE do trauma, é importante a gente entender que geralmente a gente tem traumas penetrantes e traumas por contusão. Os traumas penetrantes geralmente são causados aí por atropelamentos, quedas, certo? E por contusão, brigas com outros animais ou perfuração com outros objetos.
Basicamente, o trauma é qualquer lesão ou perturbação produzida no organismo por um agente exterior acionado por uma força. A gente tem vários tipos de contusão. Isso vai dizer muita coisa para a gente. Geralmente, por exemplo, quando a gente tem um paciente atropelado ou em queda, né, é muito comum termos fratura de costela, por exemplo, pneumotórax, por essa condição, para a condição do paciente. E por outro lado, quando a gente tem perfuração com outros objetos, brigas com outros animais, a gente geralmente tem fratura de costela, mas a gente tem um tórax aberto, perfurado, né? Que aí também não é um caso de pneumotórax hipertensivo, por exemplo. A gente vai falar um pouco mais pra frente disso. O que a gente deve principalmente evitar nessa abordagem emergencial, no ABC do trauma? É sempre um desafio. A gente sempre tem múltiplas lesões aí. Ou temos condições que podem levar o paciente a ter múltiplas lesões. Então é importante a gente sempre entender tudo sobre a tríade letal, que nada mais é do que um paciente entrando em acidose associado aí à hipotermia, gerando uma coagulopatia. Essas são as principais causas de óbito do paciente no politrauma. Aquele paciente que geralmente já sofreu o trauma há algum tempo, chega, demora um pouco a ser atendido, demora a ser feito o diagnóstico. Depois que a gente vai começar a tratar todos os sintomas ali paliativos iniciais, né, para depois, com o tempo, talvez ir para centro cirúrgico ou algo assim. Então é importante a gente pensar nessa tríade letal antes, na abordagem do paciente já. Então pensar que esse paciente pode entrar em acidose, que ele não pode ficar hipotérmico, porque geralmente a gente vai ter coagulopatia. E geralmente quando a gente tem associação dessas três causas, esses três fatores, a gente tem o paciente indo a óbito de forma mais rápida. Então vamos lá para a abordagem do paciente emergencial, propriamente dito. Geralmente a gente faz a triagem pelo telefone. Geralmente a gente faz a triagem no telefone e geralmente a gente segue algumas orientações aí do proprietário, né? É comum o proprietário ligar: o paciente foi atropelado, tá assim, posso levar, vocês estão atendendo, né? Então, geralmente, nesse momento, se a gente conseguir, é claro, às vezes o proprietário está muito nervoso, né? A gente consegue auxiliar de alguma forma, né? Então a gente consegue usar o capum nesses momentos. O que é o capum? O capum eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas ele é um questionário que a gente vai responder para avaliar o paciente como um todo de forma mais rápida. Mas a gente tem algumas orientações aí que a gente consegue antes do capum fazer por telefone, que é o que a gente tem na imagem aqui, por exemplo. Então, a gente geralmente é importante identificar a ligação, né, hora da chamada. Isso aqui não é só algo para nos ajudar, também para nos proteger, né? A gente tem tudo registrado ali que a gente fez o atendimento animal, que a gente recomendou tudo de forma adequada, né? E aí, a partir daí, a responsabilidade nossa sobre o paciente é a partir do momento que ele entra na clínica. Então, identificar a ligação, hora da chamada, nome, né? Hora da chegada do animal, identificar o telefone para contato e fazer toda essa avaliação inicial aí. Se a gente conseguir fazer isso, né, por telefone, a gente consegue fazer algumas orientações. Então, saber o nome do animal, idade, tudo mais, saber se já é cliente, né, e tudo mais. Então, essa é uma triagem, pode ser usada por telefone, pode ser usada na recepção também. E aí a gente consegue, através disso, fazer umas orientações também. É algo que a gente, na nossa rotina, por exemplo, a gente implantou em algumas clínicas, entregando isso pro recepcionista, treinando o recepcionista para ele fazer isso. E aí, na sequência, o paciente chegando ali, ou já chegou, né, para fazer a triagem, ou o paciente chegou na clínica, a gente vai fazer a primeira abordagem.
geralmente a gente procede assim. Geralmente o proprietário está muito nervoso, muito ansioso, né? Acabo entregando uma folha com um questionário do Capum impresso. O que é o Capum? Essas avaliações aqui. Então você vai avaliar o C de cena, né? Descrição do acontecimento. Então como, onde, quando, com quem. O proprietário, com essa folha na mão, tendo um espacinho embaixo para ele responder, você já vai pedindo para o proprietário respondendo o Capum, enquanto você faz a avaliação do ABCD do trauma do paciente. Isso, além de acalmar o proprietário, tranquilizar ele, deixar ele mais calmo para não te atrapalhar no seu atendimento, vai te dar uma noção bem mais rápida quando você pegar isso, te entregar isso aí. Você vai conseguir ter uma noção imediata das possibilidades aí que a gente tem de emergência ou não emergência, urgência ou não urgência desse paciente. Alergia, né? Se o paciente é alérgico a algum fármaco, e o passado, se tem histórico de doença, fez cirurgia, se fez internamento prévio, se tem alguns exames, se teve alguma alteração em algum exame antes, enfim, tudo isso. Depois, se o animal é castrado, então, e se tem a possibilidade de gestação e tudo mais. A última refeição, quando o animal se alimentou da última vez, e medicações em uso, se fez alguma medicação já durante o treinamento, onde estava em casa, ou se toma alguma medicação, quais e quanto tempo. E aí, para que a gente vai fazer a triagem, né? Então, a gente vai avaliar aí nível de consciência, permeabilidade de vias, frequência e fluxo respiratório, frequência e qualidade de pulso, sons, frequência cardíaca, coloração de mucosa, TPC, se tem hemorragias externas, se tem distensão abdominal. Vamos determinar quais as lesões devem ser priorizadas para o tratamento imediato. A gente vai determinar o que deve ser tratado de forma imediata, o que dá para esperar, o que eu preciso tratar em, sei lá, uma ferida em segunda intenção, enfim. Tudo isso na triagem, ali na avaliação por telefone ou na avaliação no questionário do Capum e enquanto eu fizer o ABCD do trauma. Esses 3 pontos aí, né? Por exemplo, minha triagem por telefone, o paciente chegou, entreguei o Capum no proprietário responder e abordei o paciente dentro do ambulatório ali, faço o ABCD do trauma, que é o que a gente vai falar por sequência agora, eu já consigo determinar quais lesões devem ser priorizadas, né, para o tratamento imediato e quais lesões eu posso deixar ou posso esperar encaminhar para um especialista, talvez, por exemplo, uma fratura ou algo assim que vai para ortopedia, enfim, tudo isso aí. Então, na abordagem inicial, é muito importante, a gente precisa fazer uma intervenção imediata, né, para fazer a correção de múltiplas lesões orgânicas, como eu falei para vocês anteriormente. Por exemplo, tem um paciente com um politrauma, várias lacerações, o paciente chegou hipotérmico. Além de ter além desse paciente ter muita dor, além desse paciente provavelmente estar taquicárdico, hipertenso, taquipneico, muito provavelmente, dependendo do tempo, talvez ele até esteja hipotenso, hipotérmico, né? Hipoglicêmico aí. E aí a gente vai fazer essas intervenções imediatas para ir corrigindo isso de forma concomitante com a resolução do problema, tá? Só que é importante a gente fazer a triagem, Capum e ABCD do trauma, para quê? Para a gente avaliar o que é risco de vida, o que gera risco de vida ou complicação grave. Então, por exemplo, tem um paciente com uma laceração em tórax, em pele, e o mesmo paciente teve uma contusão abdominal, torácica e abdominal ali, fez uma laceração em tórax, mas abdômen ele teve uma laceração esplênica, por exemplo, tem um hemoabdômen ali, e eu preciso fazer uma abordagem cirúrgica, por exemplo, emergencial ou algo assim. Então, para isso que serve, eu coloquei esse videozinho aqui para a gente ter uma noção do seguinte: a gente também, como por exemplo, fazer o ABCD no trauma vai dizer para a gente o seguinte, ó, via aérea está patente,
se eu precisar entubar, eu vou conseguir entubar ou não vou conseguir entubar. Então a gente já se prepara para fazer uma traque. Ou esse paciente tem uma lesão em face, tem uma lesão em pescoço, mas não tem comprometimento de via aérea superior. Então, e essa é a propriedade que eu vou ter. Por exemplo, esse paciente, ele chegou na clínica com uma ferida bem extensa, vocês vão ver, com histórico de atropelamento, né? Ele não tinha fratura mandibular ali, não tinha nada. Mas vocês veem que o paciente ele está estável, está tranquilo, ele está respirando normalmente. Só de olhar para ele a gente consegue ver isso. Ele não é um paciente, apesar da ferida, que vai precisar de intubação imediata ali, que vai precisar ou de uma traqueostomia ou algo assim, porque ele é um paciente que tem via aérea patente. Então eu não preciso sedar esse paciente no primeiro momento. Por exemplo, esse paciente está com dor, eu posso fazer uma analgesia, posso aferir parâmetros. O que eu tenho de alterado de parâmetros? Eu tenho um paciente muito hipotérmico, eu tenho um paciente hipertenso. Então, ele tem via aérea patente, tem sangramento ativo, tem via aérea patente, não tem sangramento ativo. Então, eu posso tratar a dor desse paciente, fazer todo o protocolo analgésico, normalizar a temperatura dele. Às vezes, a maioria das vezes, pegar um acesso venoso de segurança, né? E aí esperar normalizar a temperatura, parâmetros, 30, 40 minutos ali, ter o efeito dos analgésicos e aí fazer uma sedação para limpar essa ferida, ter certeza que ele não tem nenhum trauma torácico, que não tem nenhum pneumotórax hipertensivo, que ele não tem nenhum hemobdômen, e assim por diante. Então, pensando no ABCD do trauma, a gente começa falando de via aérea. A via aérea é muito importante, não é à toa que ela é uma das primeiras avaliações aí, né, do ABCD do trauma. E basicamente, quando a gente recebe esse paciente, a gente tem essa missão de avaliar a permeabilidade da via. Eu avalio como a permeabilidade da via. Existem várias formas, mas basicamente você vai olhar para o paciente e ver se ele está respirando de forma adequada ou não. Depois, se o paciente permitir, eu vou abrir a boca dele e avaliar toda a sua via aérea. Então, eu vou avaliar toda a anatomia de laringe, faringe, o paciente com a boca aberta. Vou mostrar algumas imagens na sequência para a gente discutir isso. O segundo passo, eu vou fornecer o oxigênio para o paciente. Quais são as possibilidades aí? A gente tem a máscara de oxigênio, que na minha opinião, aqui no ABCD do trauma é a melhor. A caixa, né, que a gente pode deixar o gatinho lá, geralmente o gatinho está assustado, está bem agitado, então pode ser que seja uma opção, mas eu não sou muito fã porque esquenta muito, né? Então, depois de um certo tempo, o paciente aqui dentro vai dar na mesma, porque ele vai ficar com a temperatura alta, vai aumentar o consumo de oxigênio dele, né? Porque o paciente com temperatura alta aumenta o consumo de oxigênio e às vezes vai ficar elas por elas. Então, eu não gosto muito, mas entendo que a máscara incomoda bastante, né? A gente tem aí as sondas nasais de oxigênio também, que é algo que incomoda bastante também, eu sei. Isso aqui geralmente é mais utilizado na internação também, né? Mas é uma opção também se o paciente aceitar. E aí, então, avalie a permeabilidade da via. O paciente está respirando legal, eu vou colocar ele no oxigênio de qualquer forma. Se ele tiver taquipneico, está taquipneico, mas está respirando normal, tem via aérea patente. Não tem obstrução de via, não tem uma ferida em face, oronasal, está tudo tranquilo. Coloco ele no oxigênio e vou para o próximo passo. Antes ainda falando da via aérea, então a gente pode ter obstrução, excesso de secreção oronasal pulmonar, se vocês já viram, mas às vezes a gente tem principalmente aí bulldogs, né, os plugs da vida, eles fazem a secreção oronasal ali, a gente acaba até muitas vezes na cirurgia entubando esse paciente, esse conteúdo, esse muco obstrui a sonda e aí a gente não consegue ventilar o paciente. Então, é muito importante também termos nesse momento o capnógrafo, por isso que eu falei do monitor também, para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. Mas na dúvida, entubou, não consigo ventilar,
ou o paciente não está respirando com a intubação, eu avaliei a via aérea dele, ele tinha um problema superior de via aérea, uma obstrução superior. Intubei o paciente, às vezes foi necessidade, ele não está ventilando ainda, é legal avaliar o tubo, né? Se foi obstruído ou não. A gente vai pegar isso também quando a gente vê o paciente. Quando a gente for entubar, geralmente você vai ver a via aérea com um pouco de secreção já e tudo mais, então já vai surgir uma certa desconfiança ali. E inspecionar a orofaringe, se tem coágulo, se ele vomitou e fez falsa via, se tem alguma lesão, enfim. Como por exemplo esse paciente. Tem um nódulo aqui, ó, no palato mole, né, dificultando bastante a intubação, que é algo perigoso. Você pega esse paciente na emergência e a gente não tem essa noção. A gente vai ver só a hora que a gente abrir a boca do paciente mesmo. Na anestesia eletiva, para fazer esse procedimento, é outra conversa. A gente já vai ter avaliado esse paciente na consulta pré-anestésica. Agora, na emergência, não. Às vezes, esse paciente pode ter esse problema, que seja menor, talvez. Né? O proprietário ainda não conseguiu identificar, ele não demonstrou nenhum sinal clínico importante. Ele não sabe que ele tem e ele chegou atropelado na clínica, precisando de intubação, por exemplo. Então, é algo que a gente precisa avaliar. É claro, o paciente está estressado, querendo morder, a gente não vai fazer isso com ele se a gente notar que a gente vai gerar algum desconforto desse também. Mas é importante a gente ter essa noção, porque esse paciente pode precisar de intubação a qualquer momento. Então vamos lá, avaliar a obstrução da via, se tem alguma coisa obstruindo ali a traqueia e tal, avaliar excesso de secreção. Se o paciente tem muita secreção nasal, tem muita secreção oral ali, avalia a glote, tem secreção no glote. Avaliar se tem coágulo, vômito, lesão também, bem importante. Aqui mais uma imagem, um paciente com uma obstrução ali também, de via aérea, dificultando a intubação. Nesse caso já estava entubado, mas é legal a gente inspecionar. E aí a gente vai para o segundo passo, que é respiração. A respiração a gente avalia dispneia, basicamente, ali. Se a gente tem um paciente com dificuldade respiratória, precisando de intubação, precisando de ventilação, então a gente vai avaliar isso. Primeira coisa, que geralmente eu faço, eu avalio se ele tem uma dispneia e se sim, se essa dispneia é inspiratória ou expiratória. Por via de regra, geralmente as dispneias inspiratórias vão ser aquelas dispneias que vão gerar, que são decorrentes de problemas de sistema respiratório superior, ou seja, seio nasal, orofaringe, laringe, traqueia. E se a gente tem um paciente com uma dificuldade de expiração, geralmente a gente tem aí um paciente com problema em sistema respiratório profundo, né? ou melhor, inferior. Separei alguns exemplos para vocês do paciente aí, com um problema inspiratório clássico, né? Se não é um paciente em ABC dural, um paciente que foi anestesiado, mas ele é um paciente que tem uma dificuldade respiratória, né? Quando ele faz a inspiração, a gente vê que ele tem um certo ronco, uma rouquidão ali, que a gente sabe que geralmente é por conta nesses blogs, por conta do tamanho do palato e tudo mais. Vou colocar o vídeo de novo para vocês escutarem. E aí a gente tem um outro exemplo. De um paciente que está com uma dificuldade expiratória. E a gente vai ver a diferença aqui, é bem claro. Esse paciente, ele tem uma dificuldade expiratória, ele força o abdômen para expulsar o ar de dentro do tórax. Mais uma vez. Esse paciente é um paciente que tem um problema respiratório inferior. Esse paciente é um paciente que foi atropelado e estava com uma hernia diafragmática. Então, a primeira coisa que eu avalio na dispneia é, claro,
Pensando aí, é para pensar assim, no trauma, tá, gente? A gente vai falar um pouco de RCCP também, nos casos de dispneia e tudo mais, que até é uma sequência diferente, mas pensando no paciente que não está em parada, não tem apneia e inconsciência, ele tem dispneia, mas está consciente ali, eu vou avaliar isso aqui, tá? Então, inspiratório e expiratório. Eu já vou ter uma noção muito grande do que pode estar acontecendo com o paciente. Associe isso ao histórico. Foi atropelado, está com dificuldade respiratória, aí eu já vou pensar provavelmente aí numa lesão pulmonar, no pneumotórax hipertensivo, numa hernia diafragmática. Beleza? E aí, tem expansão torácica ou não tem? Né? A expansão torácica também vai dizer muita coisa pra gente, né? Porque o paciente geralmente, às vezes, o paciente com lesão no tórax, às vezes com lesão em costela, ele não consegue expandir direito por conta da dor, da lesão, e aí entra em dispneia. Tem contração abdominal ao final da expiração, então aquilo que eu mostrei para vocês, esse vídeo. O paciente tem uma contração abdominal na expiração, é bem nítido isso. A gente vê esse paciente aqui no caso, ó, esse paciente aqui tem uma contração abdominal, certo? Isso. Esse paciente aqui é um paciente de mimose. Esse paciente é um paciente que tem uma dificuldade inspiratória, colapso de traqueia. Ele puxa o ar, está puxando o ar e está com dificuldade. Agora, esse paciente a gente tem a contração abdominal no final da expiração. Isso vai definir muita coisa pra gente no ABC do trauma, né, cara? Esse paciente não foi traumatizado, mas é o que a gente pode levar para muitas coisas também, né? Tanto na clínica. Aqui mais um exemplo de um paciente, ó. Esse paciente estava com um edema pulmonar cardiogênico. É um paciente com uma dificuldade expiratória, ele tem a contração abdominal no final da expiração, né? É um paciente que estava com edema pulmonar cardiogênico. E aí fica mais fácil de diagnosticar, já é uma coisa a mais para a gente diagnosticar. Então, aí como eu falei para vocês, o que são as principais coisas que vão pegar nesse momento principal aí, né? Nosso diagnóstico: a ruptura do diafragma, um hemotórax, pneumotórax hipertensivo, né? Ou pode não ser também, e fratura múltipla de costela, né? Como por exemplo, decorrente de um trauma, por briga com outros animais. Esse paciente é um paciente que não conseguia fazer expansão torácica. Aqui ele já estava anestesiado. Ele não sei se vocês conseguem observar, mas ele é um paciente que pela dor ele não consegue fazer expansão torácica. Esse é um paciente que indicado colocar na ventilação mecânica nesse momento. Eu posso anestesiar, analgesiar de forma adequada esse paciente, anestesiar ele e colocar na ventilação mecânica. Nas próximas aulas a gente vai falar de sedanalgesia para esses pacientes, tá? É uma ótima indicação. Aí a gente tem aí também outros pacientes que têm lesão, por exemplo, cervical importante. Esse paciente foi um paciente que atendi na residência, ele foi atacado por um coati e ele tem uma lesão cervical importante. Olha que caso interessante, ele tem uma lesão cervical importante nessa região aqui, nessa região cervical e embaixo também na região ventral. Porém, esse paciente tinha uma dificuldade respiratória quando ele chegou e por conta do pelo, a pelagem dele é um pouco alta, a gente não conseguiu definir exatamente o que estava acontecendo. Ele tinha uma dificuldade respiratória. Só que aí, pela lesão, pela dificuldade respiratória, a gente tinha noção que seria um problema de via aérea superior. Então a gente foi para cirurgia, para o centro cirúrgico,
logo depois, mas no pronto atendimento ele estava com uma dificuldade tremenda respiratória. A gente fez uma analgesia. Eu lembro que eu fiz, eu acho que 0,2, 0,3 mg quilo de metadona IV com ele no monitorado, fornecendo oxigênio. Complementei a sessão com propofol e ketamina e intubei. A gente avaliou e observou que ele tinha uma ruptura de traqueia, né, nesses dois pontos aqui. Não sei se vocês conseguem observar aqui e aqui. Acho que essa é uma foto. E aí, depois que eu intubei esse paciente, ele ficou tranquilo, né? Claro, tinha toda a resolução do problema dele aí, né? Toda a resolução do problema dele, mas a gente protegeu via aérea, deixou esse paciente tranquilo. Ele não tinha nenhuma lesão pulmonar, então a partir do momento que foi entubado, a gente começou o protocolo de anestesia e analgesia. Manteve ele entubado, ele teve dificuldade respiratória ali por conta dos anestésicos, por conta da resposta endocrino-metabólica de todo o acontecido e tal. Quando ele relaxou, teve uma hipoventilação, a gente colocou ele na ventilação mecânica e aí prosseguiu pro centro cirúrgico, né, até o cirurgião chegar, arrumar tudo mais. Demorou um pouquinho, e o ventilador, por exemplo, foi essencial nesse momento também para esse paciente. E aí alguns exemplos também que a gente pode ter que pode atrapalhar a respiração em relação à respiração paradoxal, que a gente chama, né? Ou a fratura de costela ali, a fratura de costela em bloco, né? A gente vai ter uma fratura de costela em 2 pontos, e aí, como o gradil costal é algo que vai fazer o movimento junto, né, em conjunto, a gente tendo uma fratura em bloco, como nessa região aqui, a gente tem uma respiração paradoxal, que a gente fala, né? O pulmão acaba saindo pelo buraco, né, pelo orifício que foi feito pela fratura múltipla aqui. E aí a gente tem uma dificuldade respiratória, porque o pulmão vai ter uma dificuldade de se expandir nessa ocasião aqui. Então, na inspiração, o pulmão faz esse movimento, ou seja, no momento da inspiração, o paciente precisa que o pulmão expanda. E nesse caso, ele está entrando para o tórax. E na expiração ele vai sair, que é o momento que a gente precisa que o pulmão entre de volta, diminua o seu tamanho. Então, ele vai agir de forma contrária, isso vai trazer muita dificuldade respiratória para o paciente. A gente tem um vídeo aqui do paciente para mostrar como exemplo para vocês. Esse paciente também foi atropelado, uma fratura de tórax, ó. A gente tem aqui do lado direito uma fratura múltipla de costela que gerou uma respiração paradoxal, assim. E aí, esse paciente estava, assim, relativamente tranquilo até, porque geralmente esses pacientes ficam muito agitados, com muita dor, né? Geralmente eles não ficam tão paradinhos assim, não. E aqui mais um vídeo dele em pé, depois de tricotomizado, para vocês verem ele como exemplo, ó. Isso aqui é uma indicação também, em alguns casos, né? É claro, dependendo de como você tem como tal paciente, a gente vai precisar avaliar ele como um todo. Avaliar pressão arterial, avaliar saturação de oxigênio e tudo mais. Ideal também, se a gente tiver, que a gente avalie os parâmetros hemogasométricos desse paciente, né? Mas aí, no pronto atendimento, naquele momento rápido, se a gente tem um paciente como esse, né, que aceitou bem essa condição corporal, é super tranquilo, né? Manter ele no oxigênio, avaliar a lesão, fechar diagnóstico, avaliar todos os outros parâmetros que a gente vai falar mais pra frente também, fazer todo o ABCDE do trauma e aí sim, depois, seguir para o procedimento cirúrgico para correção. E o C é o circulatório. Nos grandes centros a gente vai ter muitas outras coisas que vão avaliar, que podem ser parâmetro aí para o circulatório, né? Como por exemplo nas UTIs a gente tem o ecocardiograma beira-leito, a gente tem vários outros tipos de monitoração adequados aí, mas geralmente no pronto atendimento
Na rotina mesmo, na maioria das clínicas, a gente tem os grandes aliados que são a avaliação de pulso e TPC, né? Geralmente ali no pulso na femoral, eu vejo pulso na femoral e vejo pulso na metatársica, né? Na artéria, ali no membro posterior, bem na região cranial do membro posterior. A gente avalia, geralmente correlaciona aí como que está o pulso femoral, como que está a metatársica. Avalia TPC também, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muitas vezes os pacientes fazem uma vasoconstrição severa nesses traumas, nesses momentos, e aí confunde um pouco a gente, então tomar cuidado com isso. Temperatura, que é muito importante, então é ideal manter sempre a temperatura mais adequada possível. Aqui vai uma dica também. Alguns pacientes que têm dificuldade respiratória, esses pacientes podem ser favorecidos, né, podem ser beneficiados no primeiro momento, lógico, na fase aguda ali, por uma temperatura mais baixa. Então, manter eles no ambiente um pouco mais frio, resfriado, pode ajudar, porque diminui um pouco o consumo de oxigênio. Aí, fazer a ausculta pulmonar, cardíaca, né, é importante também fazer a ausculta abdominal, avaliar a frequência cardíaca. O que a gente pode ter noção aí da frequência cardíaca? Geralmente a gente pega um paciente com frequência cardíaca muito alta, acima de 180, 200, isso pode trazer mais um ponto para a gente avaliar, para a gente ter um diagnóstico aí, uma possível hemorragia ativa, ou às vezes também o paciente só está com dor. Então, nada vai ser feito de forma isolada, a gente vai fazer essas avaliações todas conjuntas e juntar toda a ideia aí para fechar o diagnóstico. E se ele tem alguma arritmia ou algo assim também. E na minha opinião aqui também, uma das coisas bem mais importantes também é o Doppler, né? Eu acredito que, apesar de toda a função de colocar manguito e tal, eu acredito que seja algo que, depois que você pega a prática, é algo muito válido aí para trabalhar na rotina, na emergência. A pressão arterial vai nos dizer muita coisa também. E aí, depois que a gente fez o ABC do trauma, chega aí um grande dilema, né? Uma coisa que pelo menos para mim, hoje, eu confesso que eu fico mais tranquilo em relação a isso na emergência, consigo lidar melhor com isso, mas é em relação ao tratamento de dor, analgesia e anestesia desse paciente. A Beth vai falar um pouco mais para vocês sobre anestesia propriamente dita, mas eu vou trazer algumas coisas aqui que geralmente eu faço na minha rotina. Por quê? Até que a gente tenha um paciente, até que a gente tenha um diagnóstico, até que a gente tenha saber o que a gente vai proceder com esse paciente, a gente às vezes precisa fazer uma analgesia adequada, às vezes até sedar esse paciente pela agitação dele. Às vezes esse paciente precisa de oxigenoterapia e a gente não consegue manter ele na oxigenoterapia, então a gente precisa sedar ele na maioria das vezes. Então a gente fica nesse dilema, por quê? É um paciente que chegou de emergência, às vezes desconhecido, às vezes eu não tenho noção de exatamente como esse paciente está, e eu faço a sedação, o paciente acaba vindo a óbito durante a sedação, por exemplo. Então é sempre um dilema. A minha dica é: faça o ABC do trauma completo, tenha todos os parâmetros de monitoração do paciente na sua mão, tranquilo, e tenha também como fazer toda a avaliação depois que você iniciar a sedação, protocolo de analgesia. E monitore, não tenha preguiça de fazer os parâmetros de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, ou coloca no monitor multiparâmetro, porque vai te dar uma tranquilidade tremenda. Esse é o segredo, na minha opinião. Paciente em internação, em centro cirúrgico, qualquer coisa, que for anestesiado, que for analgesiado, precisa estar monitorado da melhor forma possível. Então, precisei fazer uma punção torácica abdominal, por exemplo, né? Então, depois aí
do ABCD do trauma, a gente teve uma noção que esse paciente tem um pneumotórax, ou esse paciente tem uma ruptura de bexiga, por exemplo, tem algo torácico abdominal. Então eu vou partir para a punção torácica abdominal. Alguns pacientes não colaboram muito com isso, então a gente precisa de 2 pessoas, no mínimo, para fazer isso. 2 pessoas que estejam na prática, né? 2 pessoas que tenham agilidade. Se você pegar uma ou outra dessas 2 pessoas que não tem muita agilidade já para fazer isso, provavelmente você vai precisar de 3 pessoas. Então, geralmente eu coloco a máscara de oxigênio aí no paciente, se ele aceitar, às vezes até ele fica mais estressado ainda. Segunda coisa, coloco o paciente external na mesa nessa posição, uma pessoa segura membro anterior, né, e tenta apoiar a cabeça, outra pessoa segura membro posterior e tenta apoiar o corpo também. Daí a gente vai partir para a tricotomia no tórax. Então, lembrem, a punção torácica é recomendada ser feita entre o espaço 7º e 9º espaço intercostal, tá? Eu gosto muito de utilizar o scalp porque ele tem uma agulhinha menor e também ele tem esse extensor na sequência dele que me dá aí uma destreza maior para lidar com uma torneira de 3 vias e a seringa. Porque se eu faço direto na agulha, com a agulha e a seringa, geralmente a seringa pesa na agulha e eu acabo mexendo muito mais. Então eu prefiro usar o scalp, eu funciono e o scalp geralmente está conectado à torneira de 3 vias e a seringa para uma outra pessoa fazer a punção. Então eu perfuro o tórax, seguro o scalp, faço de guia e a outra pessoa funciona. Então aqui tem um videozinho ilustrativo para vocês verem uma punção, né? Então ó, contando aí os espaços intercostais, cheguei no 7º, 8º espaço intercostal, vou fazer a punção. O que geralmente eu faço nesses casos aqui de diferente do vídeo. Como ele está usando o catéter, eu geralmente não uso esse catéter nessa amplitude, né? Está usando aí mais ou menos 45 graus. Usando o scalp, eu até consigo usar ele a 90 graus, reto. Mas eu tenho que ir muito lento. Geralmente perfuro um pouco subcutâneo, coloco ele lá no subcutâneo, depois coloco ele 90 graus e perfuro o tórax. Como eu vou com ele bem devagar, eu sei que geralmente ali 3 a 5 milímetros eu vou conseguir chegar no tórax já. Bato na costela, às vezes vou um pouco mais lateral, perfuro e exatamente no momento que eu perfuro eu já coloco o scalp novamente em plano com a pele, para que ele não perfure o pulmão, tá? Então, ó, entrei no subcutâneo, perfuro musculatura, né, intercostal ali, cheguei no tórax, mudo o scalp para posição em plano na musculatura novamente. Aí sim, conecto a torneira de 3 vias já vai estar conectada e no scalp, né, e a seringa também na torneira de 3 vias. E aí a gente parte para a punção. Perdão, lembrei um outro vídeo aqui. Então, ó, eu não gosto de fazer dessa forma. Por quê? Porque você deixa entrar um pouco mais de ar lá dentro. Então, geralmente eu já deixo a torneira de 3 vias conectada e fechada, né, para não ter problema. Então, conectou a torneira de 3 vias, fecha para o ambiente, abre para a seringa. Então, ó, tá fechada lá para o paciente. Então, fecha para o ambiente agora, abre para o paciente. Ó, fez a punção do ar, agora retirou o ar da seringa. Novamente, fecha para o ambiente, abre para o paciente, funciona e retira o ar da seringa. E aí, eu posso fazer, mas só um ponto aqui também. Essa função, ela pode ser feita também da mesma forma na região abdominal. Só que geralmente a gente vai fazer com o paciente lateralizado e na linha, em região de linha alta, tá? Eu posso fazer também a perfuração a 90 graus, toma muito cuidado com isso. É ideal que a gente faça em plano, mas se fizer com scalp, pode até se fazer
um 45 graus, assim perfurou a parede abdominal, volta o scalp em plano para ele ficar um pouco mais distante ali para não perfurar nenhum órgão. Beleza? Pode fazer essa punção torácica também, abdominal também, tá? Mas a grande dúvida é, preciso sedar esse paciente? Então, na minha opinião, eu vou colocar na balança. Eu avalio o paciente, ele tem fratura múltipla de costela, está com dificuldade respiratória, e eu vou funcionar tórax desse paciente. Eu estou sozinho, não consigo. É muito complicado você sedar esse paciente com pneumotórax hipertensivo para fazer a punção. Na minha opinião, eu não faria isso. Eu geralmente busco ajuda, outra pessoa para segurar o paciente e faço a punção. Punção abdominal também, mesma coisa, na minha opinião. Eu não gosto de fazer a sedação só para a gente fazer uma punção abdominal. A não ser que eu tenha um paciente extremamente bravo, ele está mordendo todo mundo, atacando mesmo. Então aí é uma coisa diferente. Isso é raro acontecer geralmente quando o paciente está realmente nessas situações. Mas pode ser que aconteça. O que geralmente eu uso nesse momento da sedação? Depois que eu fiz o ABCDE, depois que eu fiz a punção torácica abdominal, vi que está tudo ok, eu preciso, sei lá, tratar uma ferida, tem uma lesão, uma fratura exposta com exposição de nervo, eu preciso fazer a limpeza, fazer a proteção dessa ferida, por exemplo, aí sim eu posso sedar esse paciente. Ou melhor, eu preciso, o trauma está ok, converso com o proprietário, preciso fazer uma sedação ali para colocar esse paciente no raio-x, para definir realmente se está tudo ok, com tórax, com abdômen, ou precisa sedar, esse paciente não está confortável, ou preciso deixar esse paciente no oxigênio, ele não está aceitando a máscara. Tem inúmeras situações, consigo aí, preciso passar um dreno torácico, por exemplo, que é algo assim que na minha opinião também às vezes nem cabe a sedação, às vezes você vai fazer isso na emergência ali mesmo, apenas com bloqueio local, tá? Mas as possibilidades, na minha opinião, de sedação existem na emergência. A gente tem que avaliar o quê? Tem hemorragia? Quanto tempo? É necessário mesmo essa sedação do paciente com hemorragia? Provavelmente não, porque o problema hemorrágico geralmente a gente vai corrigir de forma cirúrgica ou com uma bandagem compressiva, algo assim. Tem pneumotórax hipertensivo, algo que indica essa alteração, eu tenho dificuldade respiratória, tem fratura de tórax, preciso puncionar primeiro para ter essa certeza, tá? Então, funciona o tórax, é super tranquilo, se você fizer bastante cadáver, você vai pegar a prática rapidão e você vai conseguir fazer isso de forma adequada. Quanto tempo desde o acontecimento? Esse paciente ele foi atropelado, eu não sei quando, ele fugiu de casa, agora acontece muito isso, né? O paciente fugiu de casa, voltou assim, chegou o paciente hipotérmico, uma laceração de pele, mas está hipotérmico, está hipotenso, está em alguns momentos tendo inconsciência, dispneia. Você dá esse paciente para limpar a ferida agora? Acho que não é necessário. Você tem que tratar primeiro aquele que vai levar o paciente a óbito. Lembra que eu falei da tríade letal? Então primeiro vamos tratar a hipotermia, vamos tratar a hipotensão. Às vezes o paciente está até séptico já, né? E aí a partir disso, 4, 6 até 8 horas eu consegui fazer esse tratamento, consegui restabelecer, reidratar esse paciente, aí sim vou pensar na sedação, aí sim vou pensar em tratar as feridas e tudo mais. Como estão os parâmetros? Esse é um dos mais importantes, que eu falei agora, A pressão arterial, parâmetros e tal. Eu não vou falar aqui para vocês, gente. É claro que se vocês tiverem na rotina de vocês têm que usar. Mas eu não vou abordar isso agora em relação às outras coisas mais sofisticadas, Fazer aí algo que realmente não está na nossa rotina ainda. Não adianta falar aqui, Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou avaliar a mucosa, vou avaliar TPC, que é algo simples, vou avaliar a temperatura, vou avaliar a pressão arterial no Doppler,
que é indispensável, vou auscultar, tem lesão pulmonar, tem crepitação pulmonar, tem sibilo, tem alguma coisa no pulmão. Então isso vai me dar uma noção se eu realmente preciso sedar esse paciente ou não. Agora, é impossível manejar esse paciente, impossível. Ele é muito bravo, ele precisa ficar no oxigênio, ele está muito agitado. O paciente epistaxe, por exemplo, epistaxe já há mais de 4, 5 horas, ele é muito agitado, não para de sangrar, vou precisar sedar ele um tempo para me tratar isso. Então é uma opção, tá? E aí, geralmente na emergência a gente está nesse ambiente, nesse caos, todo mundo desesperado e aí geralmente muita gente conversando e tal, falando muito alto, então não é um ambiente adequado para a gente fazer uma sedação. Então tem que virar a chave, na minha opinião, tem que virar a chave. E a primeira coisa que eu preconizo assim, para fazer uma boa sedação é uma iluminação de preferência no momento para o paciente mais tranquilo, se tiver como fazer, claro, e silêncio, poucas pessoas na sala, e aí sim, depois é claro, né? Por que eu falei virar a chave? A gente vai fazer o ABCDE, vai fazer o ABC do trauma, vai fazer o ABCDE, enfim. E aí a gente vai pulsar tórax, abdômen e tal. Agora beleza, tá tudo certo, parâmetros estão ok. Eu preciso realmente sedar esse paciente. Pelo menos para arrumar essa ferida, ou para tratar esse epistaxe que ele não para, enfim. Muda o ambiente, ou pede para as pessoas se retirarem, fazer silêncio, fica só quem vai realmente ajudar, porque isso é muito importante e contribui muito. Segunda coisa, uma coisa que eu uso muito na minha rotina, que ajuda muito. Já peguei alguns animais, pug, por exemplo, esses brachycéfalos que têm problema com parto. Eles chegam extremamente agitados, alguns pacientes, eu já vi alguns pacientes até ter síncope por isso, às vezes a agitação entra em taquipneia, entra em exaustão ali por tanta taquipneia, dificuldade respiratória, acabam desmaiando ali. E gera um susto, pavor no proprietário, o proprietário leva para a clínica, né, e esse paciente fica até do mesmo jeito depois. Então eu uso muito o ponto em tanque, que é um ponto de acupuntura, exatamente no frontal, né, no centro, entre os dois olhos, e às vezes uso o acepran 0,01 mg quilo e a dexmedetomidina 0,05 micrograma quilo, um ou outro. Não é uma dose que vai gerar problema hemodinâmico para o paciente, tá? Subcutâneo ali. Mas pode ajudar muito. O que eu faço? Tranquilizo o ambiente, tranquilizo da melhor forma possível o ambiente. Deixo o ambiente meia luz, sem silêncio. Importante que não tenha outros animais latindo no lugar, outras pessoas. Deixo o ambiente tranquilo, nisso o paciente vai estar agitado, né? Tento deixar o ambiente também bem refrigerado, não tão quente, né? Vou lá, agulhinha, seringa de 1, pulso 0,01, furo o paciente até chegar no osso mesmo. Bate no osso, faz a medicação e pode manter ali por um tempo. É um ponto de acupuntura. Então, quanto mais tempo você estimular esse ponto, né, você vai ter um efeito. Ficou ali 5, 10 minutos, o animal ainda vai estar agitado. Então, tenta colocar uma monitoração nele se você conseguir, ou de longe você vai ficar olhando ele, em silêncio. Quieto em silêncio. Geralmente em 15, 20 minutos, um pouco, isso não vai sedar o paciente, deixar ele inconsciente ou algo assim. Mas geralmente, na maioria dos casos que eu já utilizei, ele geralmente gera uma tranquilização bem importante. Por exemplo, já peguei paciente que estava extremamente hipertenso, agitado, precisava ficar na bomba de infusão, e aí ele não ficava parado, o paciente dificuldade respiratória, precisava ficar no oxigênio ao mesmo tempo, e, enfim, com o ponto em tanque a gente conseguiu deixar o paciente mais tranquilo. Não vai resolver o problema do paciente a ponto de, tá hipertenso, vou fazer o ponto em tanque, vai ficar normotenso, não vai resolver assim de uma hora para outra, mas ele pode tranquilizar o paciente e vai te dar uma forma mais fácil, mais tranquila de trabalhar, tá?
E aí a segunda opção, a minha segunda opção na rotina, é basicamente a neuroleptalgia, né? Ou melhor dizendo, a associação com um opioide. Então a gente pode usar aí o diazepam 0,5 mg quilo, midazolam 0,1 mg quilo. Esses são os dois benzodiazepínicos, ou um ou outro, geralmente a gente usa na rotina, tá? Opioide, metadona ou butorfanol, então ou um ou outro também, tá? Cetamina, 1 mg quilo, que é o anestésico dissociativo, tá? E o Zoletil aí até 1 mg quilo também, que aí não precisa associar o diazepam e midazolam, porque o Zoletil tem tiletamina e zolazepam. Tiletamina é o anestésico dissociativo e o zolazepam é o benzodiazepínico, tá? Beleza, o que eu faço, como eu faço, de que jeito? Gente, é importante a gente ter uma noção sobre sedação, que ela é guiada. A sedação ela deve ser guiada pela monitorização. Então, tudo vai depender de como você monitora esse paciente, tá? Então, opções boas aqui para a gente sedar o paciente com dificuldade respiratória, paciente com hemodinamicamente instável aí, ou que pode se tornar um paciente hemodinamicamente estável, para a gente fazer um procedimento rápido ali na internação. Passar a sondinha naso de oxigênio e fixar com super bonder, por exemplo. Tratar a epistaxe que está sangrando muito, ferida que está sangrando muito em algum local, fazer uma tala rápida, enfim, algo que a gente consegue fazer na emergência. Primeira coisa, monitora o paciente. Não tem monitor, então tem que ter uma pessoa para monitorar, no mínimo um Doppler, para a gente ficar ferindo a pressão ali cada 2 em 2 minutos, 3 em 3 minutos, de preferência com fone de ouvido, para não assustar o paciente, esteto e, na minha opinião, no mínimo ali um aparelho para mensurar a saturação. Então, o que geralmente eu faço na minha rotina nesse tipo de paciente? Eu gosto muito de utilizar o diazepam com a ketamina, né, e o butorfanol nesses pacientes. São 3 medicações que não vão gerar tanta alteração hemodinâmica e não vão deixar o paciente estável. Só que tem um ponto que geralmente eu faço: puxo a dose mínima, 0,5 mg quilo de diazepam numa seringa. Puxei numa seringa de 3, o diazepam não dá para diluir, que às vezes ele precipita. Então, puxei 0,5 mg quilo, deixo na seringa. Ou pego outra seringa, 0,2 mg quilo de butorfanol, puxo, diluo o máximo que eu posso, seringa de 3 ali, de 1, deixo ali. Ketamina, 1 ou 2 mg quilo também, puxo, diluo tudo também na seringa, de 1 ou de 3, como solução fisiológica. O paciente está lá agitado, eu coloco o PRN no paciente, de preferência se tiver um monitor, coloco o eletro no paciente, está no PRN ou está no soro, enfim, coloco todas as seringas ali no PRN ou no injetor lateral do soro e vou fazendo de 0,1 0,1. Faço 0,1, 0,1 de cada um e avalio. 0,1 de cada um e avalio novamente. 0,1 de cada um, avalio novamente. Geralmente, gente, só com a dose do butorfanol de 0,2 a gente consegue uma sedação legal e ver. E qual que é o ponto legal do butorfanol? A gente tem aí baixo efeito cardíaco, né? Baixo efeito cardíaco e quase nenhum efeito pulmonar ali. Então a gente tem basicamente nenhuma depressão respiratória, com uma sedação bem legal. Já fiz o butorfanol com a ketamina, já fiz o butorfanol, ketamina e midazolam, já fiz o butorfanol, ketamina e diazepam. Funcionam bem. Qual é o ponto? Você vai avaliar o paciente. É um paciente que está extremamente agitado mesmo, ou um paciente que só precisa de uma sedação leve, tá? Então fica no critério de vocês avaliarem isso, tá? Às vezes também só uma metadona 0,2 é o suficiente para o paciente, ele já vai sedar de forma adequada e ver.
E da mesma forma a metadona, faço 0,2 mg quilo, puxa na seringa de 1, dilui tudo e vai fazendo 0,1, 0,1, até você ver esse paciente sedar. Faz isso de forma devagar, lenta, porque você vai ter menos efeito adverso do fármaco. E você vai ter um efeito bem legal de sedação. Então, na minha opinião, esses são os principais fármacos. Os que são, assim, mais aceitáveis na emergência, naquele paciente que você não conhece ele exatamente, que não tem exame prévio, não tem nada, eu preciso sedar, tá? Eu acredito que o butorfanol, ele é um dos opioides que vão ser mais utilizados hoje na rotina, porque ele não tem essa depressão respiratória que a metadona ou a morfina causa, tá? Qual que é o ponto aí? É importante a gente saber que o butorfanol, ele é um antagonista, ele é um agonista antagonista. Ou seja, quando eu faço o butorfanol no paciente, ele sendo um opioide, ele vai fazer toda a sua ação. E se ele tiver, se o paciente tiver algum outro opioide também junto, ou seja, fiz uma metadona nesse paciente, agora vou fazer um butorfanol. O que o butorfanol vai fazer? Ele vai antagonizar o efeito da metadona e nenhum dos dois mais terão efeito. Agora, se não tiver nenhum opioide circulante no paciente, eu faço o butorfanol, ele vai agir como se fosse um opioide normal, agonista. Tá? Então é importante vocês entenderem isso. Não faça o butorfanol associado a outro opioide, a não ser que vocês queiram reverter esse opioide. Tá? Ou seja, é uma outra opção também de ter o butorfanol, ele é 2 em 1, né? Pode fazer sedação e analgesia. E também eu posso usar como reversor de qualquer outro opioide. Beleza? E aí, a gente tem, pelo menos para mim, é sempre uma dificuldade, a cabeça sempre a mil, assim, nesses momentos. Tá? Mas o segredo para mim realmente, gente, da sedação nesse momento é simples. Monitorem o paciente. Então aí que eu vou falando para vocês como eu faço. Então, acesso venoso geralmente calibroso, um fármaco em cada seringa e diluído, só tomem cuidado com o diazepam. Tá? Ah, não tem diazepam, tá bem difícil de achar diazepam agora. Tem o midazolam, tranquilo, 0,05, 0,1 de midazolam da mesma forma. Importante, eu tive vários problemas usando o midazolam com opioide associado. Tá? Então tomem cuidado com isso. Somente com opioide, né? Desculpa. Então geralmente a gente faz o midazolam associado à ketamina, né? E aí dose e resposta, vai titulando, vai vendo aí, faz o ketamina e vai titulando aí, vê, vai ter eles vão dissociar, né? O paciente dissociado geralmente tem reflexo, ele vai às vezes ter efeito paradoxal, mas é importante a gente sedar ele, fazendo o anestésico até ele sedar 100%, tá? Então até ele parar de ter efeitos de dissociação, porque por isso que a gente vai usar o midazolam, porque o midazolam inibe esses efeitos ruins de dissociação da ketamina, tá? E aí você pode aumentar a dose caso não tenha uma sedação legal? Pode. O midazolam dá para usar o midazolam até 0,2, dá para usar a ketamina aí até 10 mg quilo, né? A dose associativa vai ser acima de 2, então até 10 mg quilo dá para usar, tá? Quando for usar o zoletil, não usa o benzodiazepina, que é ketamina junto, tá? Porque o zoletil é tiletamina e zolazepam. Então ele já é uma combinação de um benzodiazepínico com a ketamina. Mas eu posso usar zoletil e metadona? Posso. Posso usar zoletil e butorfanol? Posso, tá? Mas eu prefiro muito mais midazolam e ketamina ou diazepam e ketamina, porque a gente consegue titular cada um de forma isolada. E aí também a gente vai depois da circulação, pensando em sedação, a gente vai para o controle de dor. O controle de dor nada mais é do que trazer o conforto para o paciente até que a gente bata o martelo e saiba qual que são os próximos passos depois do ABCD do trauma. Então a gente tem aí como base o bloqueio locorregional. Eu sei que é difícil ter um bloqueio locorregional na rotina, mas na minha opinião é algo muito simples. É claro, vai limitar um pouco em relação ao uso do ultrassom, por exemplo,
né? Porque com um bloqueio local regional de forma de padrão ouro tem que ser feito com neurolocalizador ou ultrassom. E é difícil, é equipamento caro, mas às vezes a gente tem um 2 em 1 também aí, né? Que a gente tem a clínica que tem ultrassom para fazer ultrassom flash ou fazer ultrassom normal mesmo. E a gente pode utilizar também para fazer esses bloqueios locorregionais. Então não seria mais uma aula aí para falar de tudo isso, né? Mas eu vou falar de alguns dois que eu acho mais importantes aqui na rotina, que dá para fazer até mesmo, dá para fazer sem ultrassom. Então, na minha opinião, o bloqueio locorregional é o principal, tá? Na minha opinião, não. Na verdade, essa nova era, né? O novo caminho aí do tratamento de dor, tanto da medicina humana quanto da medicina veterinária. A gente tem como base aí o bloqueio locorregional, tá? Os AINES, a dipirona, os adjuvantes, né? E os opioides. Então, antigamente a gente usava o opioide, né, como base e tal. Então, o que é o ideal? Que a gente consiga não descartar o opioide, mas consiga pensar no bloqueio locorregional, no AINE, na dipirona primeiro, para depois pensar nos adjuvantes e nos opioides, por exemplo, tá? Quando for possível, é claro. De bloqueio locorregional, eu acredito que seja muito importante para quem vai trabalhar na rotina, no ABC do trauma, nesse paciente politraumatizado, né, o saber fazer o bloqueio intercostal, fazer bloqueio peridural. Então, bloqueio intercostal, como o nome já diz, né, você vai fazer o bloqueio ali na borda caudal da costela. Então, ó, observando aqui, a gente tem a costela, né, na região caudal, os pontinhos pretos, toda a região caudal aqui. Então, 2 espaços craniais, 2 caudais da lesão. Por exemplo, tem uma lesão nessa costela aqui, então T1, T2, T3 aqui, tenho nessa T3 aqui. Aonde eu vou fazer o bloqueio? Vou fazer o bloqueio em T1 e T2 e vou fazer o bloqueio em T4 e T5, beleza? Então 2 para trás, 2 para frente, para a gente fazer o bloqueio. E aqui, ó, é o que a gente vai perfurar com a agulha, ó. Então tem uma costela aqui e outra aqui, certo? Caudal, a costela que eu quero bloquear. Eu vou fazer a perfuração dali, ó, do músculo intercostal, e eu vou encontrar o nervo aqui nessa região e vou fazer a deposição do anestésico. Então, o que eu geralmente faço? Agulha cinza, bato na costela, a gente consegue sentir geralmente de forma bem fácil, né? Vai lá na parte dorsal da costela, bate na costela, desliza ela um pouquinho e desce. Geralmente aí de 3 a 4 milímetros também. Passou no músculo intercostal, você vai sentir, pode depositar o anestésico. 0,25 ml a 1 ml por ponto, depende do tamanho do paciente, tá? Não ultrapassar a dose de 2 mg quilo. E também é legal associar 0,2 mg quilo da dexametasona na seringa para fazer todos os bloqueios, tá? Interessante. A dexametasona tem uns resultados legais aí que mostram aumento do tempo de bloqueio e tal, pode ajudar também, tá? Então, tome cuidado com isso aqui, tá? Não ultrapassar a dose de 2 mg quilo. Quando eu falo isso, o que eu falo? Paciente de 5 quilos, paciente de 5 quilos, fazer o bloqueio nele aqui, vou utilizar 0,5 ml por ponto. Primeiro eu vou calcular a dose tóxica, então 2 mg, veja a minha ropivacaína, minha bupivacaína, qual a concentração dela? Ela é 5 mg por ml, então 2 vezes o peso dividido por 5, dá o volume que der. Você, por exemplo, deu, sei lá, 1 ml, vou poder usar no máximo 1 ml, então eu tenho que fazer todos os meus bloqueios com no máximo 1 ml para esse paciente, tá? E aí a peridural, então cuidado com as contraindicações, tá? Não estou indicando você fazer peridural no paciente politraumatizado, estou dizendo que a peridural é um grande aliado. A partir do momento que você pega um paciente instável hemodinamicamente, que você pega um paciente que tem uma ruptura de baço, por exemplo, você pega um paciente politraumatizado com um trauma abdominal, a peridural não vai ser a principal opção, tá? Aonde que eu acho que a peridural pode ser uma boa opção? Peguei o paciente, fiz um ABCDE trauma nele, tá tudo ok. Foi pro raio-x, fratura de pelve, fratura de membro,
ou tem uma laceração em membro importante, tem lesão nervosa, paciente extremamente com dor, eu não consigo nem deixar esse paciente acordar, tem que ficar sedando ele o tempo inteiro. É uma opção? Se está tudo ok com o paciente hemodinamicamente, eu acredito que seja uma opção. E aí, para a gente não ter tantos problemas, a gente pode usar o anestésico local, mas também a gente pode fazer com a morfina e a dexametasona. Qual que é a diferença? As alterações hemodinâmicas geralmente vão acontecer quando a gente usa o anestésico local, porque ele geralmente está associado ao bloqueio ali de fibras simpáticas, tá? E a morfina, a dexametasona não faz bloqueio, ela geralmente faz uma analgesia, tá? Então ela é uma fármaco que vai se manter no espaço epidural ali por muito tempo e vai ter esse efeito de modulação ali no local. Então, tem um paciente politrauma, posso usar bup, morfina e dex? Pode. Mas hemodinamicamente esse paciente está estável, está legal. Pode ser que esse paciente mude esse cenário de uma hora para outra, que ele fique hemodinamicamente, ele tem chance de ficar hipotérmico, hipotenso, ele é um paciente que não está se mantendo sozinho nesses pontos. Então eu não recomendo fazer a peridural, tá? Não recomendo usar o anestésico local. Quando for um caso parecido, por exemplo, tem um paciente estável, hemodinamicamente ele está tranquilo, ele não está hipotérmico, ele está mantendo seus parâmetros sozinhos, beleza, posso sedar ele, posso fazer uma morfina e uma dexametasona na peridural, né? Só que daí eu tenho que ter os equipamentos adequados, tá, gente? Você tem uma agulha de Tuí que a gente usa para fazer a função, a gente tem catéter epidural que dá para ser passado também, e essa aqui é a peneirinha para a gente injetar o anestésico local, ela vai ficar no final do extensor ali. Como que eu faço a diluição? Aqui? Se eu não for usar a bupivacaína, eu uso o volume total de 0,22 a 3 ml quilo, depende muito de onde está a lesão, mas geralmente se for em membros torácicos, por exemplo, 0,22 ml quilo. Então eu calculo o total, 0,22 ml quilo vezes o peso do paciente. Então, vamos pegar um paciente de 10 quilos, eu vou ter 2,2 ml de total, beleza? Dentro desses 2,2 ml, eu vou calcular 0,1 mg quilo de morfina e 0,2 de dexametasona. Deu um total aí de 0,5 ml, tudo, a morfina e a dexametasona. Eu vou puxar além dos 0,5 ml, vou completar 2,2 aí, ou de anestésico local ou de solução fisiológica, tá? Essa é uma opção. E aí a gente precisa geralmente fazer entre L7 e S1, que é a lombosacra, ou sacrococcígea, que é entre a última sacral e a primeira coccígea. Então essa é a imagem ali, banho de campo, tudo certinho para realizar, a gente tem a punção. E aí a gente tem uma outra alternativa também, né, para a peridural aqui, que seria centímetros de coluna. O que acontece? A gente mensura o tamanho da coluna do paciente. Nesses casos a gente pode usar para pacientes que são muito obesos, ou pacientes que estão acima do peso, enfim, eles são pacientes que vão ter uma compressão maior, uma diminuição do lumen ali do espaço epidural. E aí a gente pode usar 0,05 ml por centímetros de coluna, 0,1 ml quando a gente quer um bloqueio até L1, 0,1 ml por centímetro de coluna com bloqueio até T9, 0,15 ml por centímetro de coluna com bloqueio até T4. Minha experiência, tá? Se a gente fizer um bloqueio até T9, T4 ali, com anestésico local em uma concentração que ele faça um bloqueio motor e sensitivo, a gente vai ter muitos problemas hemodinâmicos no paciente, tá? Eu nunca utilizei mais que 0,05 ml centímetros de coluna. Geralmente tem um bloqueio até L1 e é bem seguro, tá? Isso aí fica mais fácil, diminui bastante a dose e a gente consegue ter um bloqueio bem mais tranquilo, mais seguro. Ainda falando do controle de dor, tem o famoso FILC, né? Então também tomar cuidado, mas eu acho que é uma opção bem melhor do que a peridural, por exemplo. Que a gente consegue simplesmente fechar, né, o frasco de soro ali quando a gente
achar que está gerando algum problema para o paciente. E a peridural não, a peridural a gente faz o bloqueio e se a gente usou anestésico local, a gente tem que esperar passar o tempo do efeito dele para depois ele voltar a ter, perder os seus efeitos adversos ali, tá? Então, ó, institui primeiro a taxa de fluido, eu quero 2,5, 5 ml quilo, 10, 20, enfim, você vai definir, o ideal é 2,5 a 5. Então, por exemplo, eu peguei um paciente de 10 quilos, 5 ml quilo hora, certo? Então, eu vou fazer 5 vezes o peso dele, que vai ser 50 ml hora, tá? E aí, eu quero fazer a minha infusão do filtro ali. 50 ml hora. Eu vou pegar um frasco de 100 ml, certo? Para fazer nele. Peguei um frasco de 100 ml. O que eu vou ter que fazer? Se eu quiser fazer uma infusão para 1 hora, eu vou ter que descartar, né, os 50 ml ou fazer uma taxa de infusão de 10 ml quilo. Por exemplo, eu calculei a taxa de fluido desse paciente, pesa 10 kg, 50 ml quilo. O que dá para eu fazer? Eu posso diluir e jogar as medicações dentro do frasco com o valor dobrado, ou seja, em vez de eu colocar 5 microgramas de fentanil, eu coloco 10. Em vez de eu colocar 1 de queta, eu coloco 2. Em vez de eu colocar 3 de lido, eu coloco 6. E aí, a gente consegue fazer essa infusão de 100 ml em 2 horas, certo? Agora, não, eu quero fazer só para 1 hora. Você pode descartar os 50 ml e deixar só 50 ml no frasco. E aí você vai adicionar as medicações. Então, geralmente eu uso 5 microgramas de fentanil ali, quilo hora, 1 miligrama quilo hora de ketamina e 3 miligramas quilo hora de lidocaína. Então, de acordo com o fentanil, eu uso 5 microgramas quilo, então 5 vezes o peso dividido por concentração, jogo dentro do frasco, 1 miligrama quilo de queta, 1 vezes o peso dividido pela concentração, jogo dentro do frasco, e 3 de lidocaína, mesma coisa, tá? Jogo tudo ali dentro do frasco, coloco na bomba de infusão e instituo 5 ml quilo hora. Não dá para fazer isso sem bomba de infusão, tá, gente? Não dá para ficar contando gota, é muito arriscado. Eu geralmente utilizo a bomba de infusão de equipe para fazer isso aí. Não dá para fazer sem a bomba de infusão de equipe. Mas eu tenho só bomba de seringa. Dá para fazer na bomba de seringa também. Calculo todas as doses, 5 mg quilo. Quantos ml de fentanil dá? Dá 3 ml. De queta dá 0,2 ml. De litro dá 1 ml. Pego tudo isso, coloco numa seringa de 20 ml, diluo 20 ml, coloco 20 ml a hora na bomba. E ele vai fazer minha infusão em 1 hora. Beleza? Eu consigo até sedar esse paciente, de certa forma, com essa infusão e tranquilizar ele para deixar ele na baia ali, paciente com polifraturado, por exemplo, paciente que tem fratura de costela, mas aí também a gente vai fazer o bloqueio para esse paciente, né, fratura de costela, que eu falei para vocês, mas aí a gente consegue fazer uma analgesia momentânea até a gente ter resolução do problema, até chegar na mão do anestesista, do cirurgião e tudo mais. E aí o importante, nunca faça nada sem monitoração, sempre monitorando esse paciente. Depois, a gente tem a avaliação neurológica, tá? Então, avaliação do nível de consciência, também incluso no D aí, no ABCD do trauma, tá? E geralmente a gente usa essa tabelinha. O paciente está alerta, normal, o paciente é responsivo a estímulo verbal ou não, o paciente é responsivo a estímulo doloroso, estupor, o paciente não é responsivo, como? Beleza? Ou também a gente utiliza a escala de Glasgow modificada. A escala de Glasgow é uma escala bem complexa, mas a gente pode utilizar ela também para avaliação desses pacientes com prognóstico geralmente associado ao paciente com trauma cranioencefálico, tá? Mas a gente consegue ter uma noção também do estado de consciência do paciente, quando ele está geralmente pontuando de 15 a 18, bom, reservado de 9 a 14 e grave de 6 a 8, tá?
avaliar o comportamento do paciente e somar de 1 a 6 aqui, de 1 a 6 aqui e de 1 a 6 aqui. Isso aqui a gente vai falar muito em aulas de trauma cranioencefálico principalmente, tá? E aí eu deixei para vocês a questão de avaliação de reflexo troncocefálico, né, das pupilas aí, para vocês terem uma noção de como que funciona, tá? Então, a pupila normal, aqui a gente tem contusão, compressão unilateral do nervo ou núcleo oculomotor, geralmente a gente tem essa alteração, anisiocoria, né? Compressão do mesencéfalo ou lesão do prosencéfalo, a gente tem aí geralmente os dois em miose, e midríase e contusão, compressão bilateral, nervo ou núcleo oculomotor. Eu acho bem ruim. Exames. E a gente vai para exames. Punção torácica, abdominal e sondagem letral, na minha opinião, são os principais, tá? Esses realmente são os exames, as avaliações que a gente tem que fazer, os procedimentos ali, né? E o exame de sangue e ultrassom. O ultrassom a gente coloca na balança, o exame de sangue não vai ser ideal no primeiro momento. O paciente, se tiver um sangramento, ele vai demonstrar esse exame de sangue 12, 14, 15 horas após o início desse sangramento. Então, dificilmente a gente vai conseguir ter algum diagnóstico com essas alterações. E aí uma coisa legal, o teste de distensão vesical da bexiga também é uma opção, tá? Geralmente em gatos é mais difícil, mas em cães dá para fazer. Então, sonda, injeta ali e aspira na sequência. 6 a 8 ml de solução fisiológica. Fiz 6 ml, fiz 8 ml quilo. Puxei, veio totalmente tudo aquilo que eu injetei, é porque geralmente a bexiga está íntegra. Tá? É uma das testes para a gente definir isso. Tá? Puxei, coloquei 6 ml, passei de 1 kg, coloquei 6 ml, puxei, não veio nada. Coloquei mais 2 ml, puxei, não veio nada. Muito provavelmente então ruptura de bexiga aí. Beleza? E depois a gente tem aí FAST, né, que é a avaliação ultrassonográfica de lesões traumáticas cavidade torácica abdominal com urgência. É uma avaliação assim, teoricamente de baixo custo, porque é rápida, mas a gente precisa ter ultrassom, né? Ela não é invasiva, mínima manipulação e também é um jeito de monitorar. Como que ela funciona? Então eu vou avaliar 4 pontos: hepato diafragmática, esplenorenal, cistocólica e hepato renal. Então 1, 2, 3 e 4. Vou pontuar cada ponto de 0 a 4. Então negativo para líquido livre em todas as janelas, 4 positivo para fluido em todas as janelas, tá? Se eu tiver 3 a 4, é recomendado que faça a intervenção cirúrgica. Ou seja, eu vou avaliar lá. Tenho líquido em DH, certo? Tenho líquido em SR e tenho líquido em CC. Não tenho líquido HR. Eu vou avaliar esse paciente. Vou pontuar esse paciente como paciente entre 3, né? E aí eu vou recomendar a intervenção cirúrgica, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um acúmulo de líquido importante aqui nessa região. Então, essas imagens que a gente vai avaliar, tá? A gente não vai avaliar os órgãos no geral, tá bom? FAST também, da mesma forma, pneumotórax, derrame espiritual pericárdico, né? Sítio torácico, pericárdico, lateral e diafragmático hepático. Também avalio da mesma forma e pontuo. E aí, beleza, terminamos a ideia do trauma, a gente vai para a abordagem secundária, né? Pós-estabilização, averiguar a história, realização dos exames, físico minucioso, realizar os exames complementares, assumir, né, que podem existir lesões ocultas até que prove o contrário, tá? Então, é importante a gente trabalhar com essa possibilidade que sempre pode existir algumas lesões ocultas, né? Então, o paciente politraumatizado, o exame radiográfico de fratura não é essencial nas primeiras horas, nas primeiras 12, 24 horas. Então, primeiro eu preciso, pensando em sedação, primeiro eu preciso estabilizar esse paciente, ter certeza que ele não tem nenhuma alteração importante, para depois enviar ele para o RX, por exemplo, precisa de talvez uma sedação, não seja um estresse muito grande, enfim. Monitoração. Paciente no pós. Paciente sempre no pós requer muita monitoração para a gente identificar os problemas ocultos, ou seja, a cada 5 minutos, se estável a cada 30, se estável a cada 60, no mínimo a cada 60 minutos, fazer todos os parâmetros novamente durante 24, 48 horas, para a gente prevenir qualquer problema, tá bom? Instituir a terapêutica adequada também é muito importante. E claro,
evitar que esse paciente fique agitado, evitar que esse paciente sinta dor, porque vai provavelmente intensificar ainda mais os problemas que ele já tem. E aí a gente também vai trabalhar por metas. Então, evitar hipóxia e hipercapnia, assegurar o estado hemodinâmico normal, fazer analgesia e conforto e passagem para nutrição entérica o mais rápido possível. Então, dependendo do estado desse paciente, ele precisa voltar à vida normal o mais rápido possível. Ele precisa voltar a se alimentar, ele precisa estar bem analgesiado, confortável. E é importante, muito importante, assegurar o estado hemodinâmico dele. Como que a gente faz isso? Monitoração. Monitorar esse paciente a cada 30, a cada 20, a cada 10, se precisa a cada 5 minutos. Para a gente ter certeza que ele não está hipotenso, que ele não tem uma mucosa hipocorada e TPC, porque às vezes ele está normotenso, mas está muito vasoconstrito, um taco débito cardíaco diminuído. Então é importante a gente deixar ele confortável, temperatura normal para ele não ficar assim, que pode ter problema renal, por exemplo, pode ter problema hepático, pode ter vários outros problemas. E aí um outro adendo aí é a síndrome do esmagamento, né, que a gente pode ter manifestações sistêmicas associadas à lesão do esmagamento. Então pressão excessiva, prolongada sobre uma área extensa de tecido, e que geralmente gera mioglobinemia, oligúria, maior concentração, uremia, né, e aí pode gerar insuficiência renal aguda. Então, por que levar a insuficiência renal aguda? Porque ela pode precipitar, né, mioglobinas ali nos tubos renais, gerar obstrução, e aí a gente tem uma lesão direta aí, pelo ferro, formação de radical livre, a gente faz uma hipoperfusão renal, discidemia, e pode gerar insuficiência renal aguda. O tratamento geralmente de fisioterapia, estimular a diurese, monitor bicarbonato, balancista, mas é mais uma aula aí pra gente falar disso. E os gatos, né? Também pensar sempre neles, eles não são cães pequenos, eles são diferentes, a resposta compensatória simpática deles são limitadas, então cuidar com a hipotensião na bradicardia em gato, que é muito mais perigoso. Eles se descompensam muito mais rápido, então aquele negócio de o gato está totalmente estressado, vamos segurar ele para coletar sangue, estressa ele mais ainda, ele acaba a vida a óbito, ou tem síncope, ou piora a situação, tá? Então, são mais sensíveis também a CIRS, a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, a edema pulmonar. Então, tomem muito mais cuidado com o gato, sempre ambiente tranquilo para mexer, sempre tudo mais calmo, para que não tenha tanto problema. E aí, pós-ABCDE, sempre parâmetros, tá? Interdando trabalhar por metas. Então, tem um paciente hipotenso, trata a hipotensão, diagnostica e trata a hipotensão. Tem um paciente hipotérmico, já trata a hipotermia e trabalhando por metas. Tem um paciente desidratado, trata a volemia desse paciente, tá? E assim por diante. Beleza, gente? Valeu, até a próxima aula.